Bem, boa noite aos amigos aqui presentes e boa noite ao pessoal que sempre nos prestigia, nos acompanha através do nosso canal no YouTube, de Jean Medeiros. Quero sempre, como faço, agradecer aos amigos, tanto aqueles que comparecem presencialmente, como aqueles que também, como eu disse, nos seguem através do nosso canal. O tema que nós escolhemos para esta noite é o poder da fé. Fé é uma palavra tão pequena, mas ela é tão falada, né? A gente fala tanto em fé, eu tenho fé, fulano tem fé, aquele tem fé. Vamos hoje procurar ter um melhor entendimento do que seja verdadeiramente a fé. Por isso que essa nossa palestra ela está baseada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé que Transporta Montanhas. E aí, ele aqui faz um resumo sobre o que seja o poder da fé. E ele começa dizendo, falando de uma passagem muito importante de Jesus, quando ele veio, em determinado momento, ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, de Jesus, e ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora em fogo, ora em água. E Jesus responde, dirigindo-se aos apóstolos, que seriam eles que deveriam ter atendido esse jovem, Jesus faz a seguinte advertência: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diria aquela montanha que se transporte para onde ela puder ser transportada. Esse era o pensamento que Jesus trazia naquele instante, se referindo como eu disse, aos apóstolos, colocando eles na condição daqueles que apenas se colocavam na condição de servi-lo e não procuravam assumir cada um o seu papel. Muito parecido com aquela grande parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que ficava com o pai e não teve coragem de se ausentar para buscar uma nova experiência, uma nova condição de vida. E a gente faz muito isso, sempre buscando, esperando pelo outro aquilo que muitas vezes é o nosso papel. Essa passagem ela enriquece muito esse nosso pensamento quando nós nos referimos à fé. E aí, quando ele fala em montanha, e todos nós sabemos que de tudo que Jesus nos deixou, o que consolida-se mais como ensinamento, como experiência de vida, é o Sermão da Montanha. E esse sermão, ele é um sermão que não é de advertência, mas ele tenta abrir a nossa consciência, mostrando a nossa própria realidade, quando ele fala de 8 virtudes e sem as quais nós não temos como ter uma vida como devemos ter aqui na Terra. E ele começa exatamente lá no sopé da montanha, ou na base, quando ele fala sobre os bem-aventurados, os pobres, porque é deles o reino dos céus. E fala exatamente da humildade, nos mostrando que para subirmos essa montanha, teremos que ter como base, como princípio, a humildade. Então, para Jesus não era apenas uma jornada física, mas um chamado espiritual. Ou seja, chegar a um lugar onde o homem se retirava do mundo para encontrar o que era sagrado. E é exatamente isso que ele nos mostra. Nós todos devemos ter sempre isso como proposta de vida. Sairmos um pouco dessa vida material que nos consome tanto no sentido da posse, do poder. Vemos como estamos vendo agora um mundo entregue a uma grande desordem, falta de amor ao próximo. E tudo isso é uma advertência, como ele aqui nos coloca, pela falta das virtudes essas que têm faltado, como eu disse, no coração de tantos, e principalmente daqueles que são
os detentores do poder. E com isso a humanidade sofre e, consequentemente, isso provoca um retardo no processo evolutivo de um projeto que todos nós sabemos que é a existência nossa temporária aqui nesse planeta, que consideramos como uma escola e uma oficina, como também um hospital. Uma escola por quê? Porque aqui nós temos como principal função aprender. A todo instante nós somos convocados ao aprendizado, porque a obra de Deus ela é pedagógica, ensino, aprendizagem. E para que a gente possa se contextualizar dentro do conceito do ensino da aprendizagem, não pode faltar as provas, que são essas que a gente tanto por elas passa no dia a dia. A cada instante, a cada momento, nós somos convidados a passar por uma prova de caridade, uma prova de bondade, de perdão, de amor, de resiliência, tudo isso é prova. E, consequentemente, isso faz a gente crescer. E não é só ter fé por ter fé que a gente vai alcançar aquilo que a gente deseja como objetivo. Mas ele também fala aqui de um planeta hospital. Por quê? Porque nós somos uma sociedade de pessoas doentes. Ou estamos doentes do corpo, ou muitas vezes estamos doentes da mente, para não dizer da alma. E, consequentemente, isso também nos faz ver o quanto é importante o exercício da fé, essa fé raciocinada, como Allan Kardec muito bem disse, para que a gente possa ter um norte na vida. Vida essa que nós vivemos e temos que viver com essas nossas superações, com esses nossos sofrimentos. Quando a gente diz que o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. A gente sempre tem que fazer essa pergunta nesses momentos. Por que eu estou passando por isso? Então, como eu disse, nós aqui estamos em provas. E as provas só podem ser aplicadas mediante o conteúdo dado. Todas as vezes que você estiver passando por um problema, é você o causador do problema. Por incrível que pareça, essa é uma grande verdade. Mesmo que exista a presença do outro, mas as espécies se procuram por serem semelhantes. O bem atrai o bem, o mal atrai o mal. E aqui ele diz que a confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porque a gente vive sempre com esse conflito. Será que eu sou capaz? Quantas vezes a gente começa um empreendimento, um projeto, e de repente a gente desiste por não ser insistente, por não ser resiliente, por não ter força interior. Era isso que Jesus queria dizer quando ele se referia aos apóstolos. Por que fazer só quando eu aqui estou presente? É preciso a gente entender. Isso a gente vê no próprio contexto da família. Os pais educam seus filhos no lar, mas para eles viverem no mundo. Eles vão ter que enfrentar uma realidade que é bem diferente daquela que eles enfrentam no seu dia a dia, mas para isso eles precisam ter um suporte. Esse suporte será, com certeza, aquilo que vai fazer com que ele alcance o seu objetivo. Então, as palavras de Jesus têm um sentido moral. A montanha, segundo ele, se refere às dificuldades naturais da vida. Por quê? Porque nós estamos sempre subindo uma montanha. A cada dia surge uma nova experiência, uma dificuldade, um desafio, porque a vida é promovida e se consolida muito nos processos dos desafios naturais. E quando a gente fala também em naturais, temos as dificuldades naturais da vida, como eu disse, as resistências, porque nem sempre somos tão resistentes àquilo que nos acomete ou nos desafia, como acontece sempre, e também existe a má vontade. Essa má vontade é aquilo que faz com que, como eu disse, a pessoa desista de algo que é preciso ser feito. A fé mal compreendida veste uma capa de prudência, mas na verdade
é pura paralisia. Então, ele se diz ser prudente, ele diz que é uma pessoa que tem seus comedimentos, mas não deixa de ser uma pessoa paralisada nas suas ações. Aí eu não vou fazer porque eu sei, como eu disse, eu sei que eu não vou conseguir, que não vai dar certo. Eu sempre tenho usado aqui nos nossos atendimentos 3 expressões que eu trago comigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Tudo que eu quero, eu posso. Tudo que eu posso, eu consigo. Mas para tanto é preciso que haja uma ação. Consequentemente, essa ação é que faz com que a gente alcance os objetivos que são tão naturais da vida. Quantas vezes você disse que está se pegando em Deus, quando na verdade estava apenas evitando de enfrentar seus próprios fantasmas? Eu estou me pegando em Deus, Deus vai resolver. Nós temos esse acordo que Ele nunca fez conosco, que é o dele estar sempre ao nosso lado, em nossa vida, resolvendo as nossas coisas. Eu também tenho dito que meu Deus é aquele que me testa, é aquele que me coloca diante das dificuldades, para que eu dê uma prova da minha capacidade de superar, de vencer. Então não peça a Deus aquilo que Ele não vai lhe dar. Nós temos uma ideia sempre equivocada, porque, claro, que nos foi ensinado a condição de Deus como Pai, que acolhe o Filho e pelo Filho Ele faz tudo que é a sua vontade e o seu desejo. Isso não é verdade. Então nós temos que entender que não existe outra coisa senão uma manifestação de Deus em nossa vida. Porque eu não acredito em Deus, porque eu não fui criado para acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu sinto Deus. Então esse Deus que me habita é o Deus que me dá tudo o que eu preciso para construir a minha vida e a minha história. Agora, é lógico que Ele me criou simples e ignorante. Simples porque me fez único. Ignorante porque eu parto do estágio do zero, em termos de conhecimento. Mas vou amealhando ao longo da jornada da vida os conhecimentos que vão servir para compor o meu cenário de vida. Construir uma vida que com certeza será aquela na qual eu irei viver minhas experiências. Então, a gente pode e deve entender que nós temos, como ele disse aqui, enfrentar os nossos fantasmas. A vida ela é dicotômica. Nós temos um lado sombrio e um lado luminoso. Por conta de quê? Por conta do livre-arbítrio. Todas as vezes que eu escolho uma coisa, eu perco a outra. Esse é o sentido da escolha. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando usa esse livre-arbítrio. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: a gente planta o que quer, mas é obrigado a colher o que plantou. Então, todas as vezes que você pensar dessa forma, você vai ter uma maior compreensão do que seja isso. Então, quem de nós não tem seus fantasmas, né? Seus erros, suas faltas? Tudo isso é construção de vida, porque o projeto não está pronto. Porque se a gente vivesse sem ter o direito de fazer as escolhas, nós não teríamos como evoluir. Porque o que eu quero da minha vida é aquilo que eu construí dentro de mim. Eu vou só alcançar aquilo que desejo se eu trabalhar em prol desse desejo. E ele continua dizendo: quantas vezes você usou a Bíblia como um escudo para não se mover, para não ter que tomar decisões, para não se expor ao risco até mesmo de errar? Então ele vai para a igreja, para o templo, para a casa espírita, se servindo de algo que ele considera sagrado, como a Bíblia, e ali ele tira aquelas citações, aqueles ensinamentos, mas ele é uma pessoa que não age, ele é inerte. E, consequentemente, ele vai ficar sempre refém de uma ideia que não funciona.
Porque Deus, como eu disse, Ele não age dessa forma. Deus não age por nós. Deus age através de nós. E ele conclui dizendo: a dúvida é o solo onde o medo germina, cresce, cria galhos, floresce e frutifica. Interessante, né? A dúvida é o solo onde o medo germina. Então, você vai ter sempre que ter esse cuidado para não construir na sua vida algo que seja improdutivo ou irrelevante para você mesmo. A gente tem que estar sempre atento a essa realidade. Outra passagem muito interessante no sentido da fé de Jesus é Pedro, que é um exemplo vivo dessa luta, como nós chamamos, uma luta invisível. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ousou dar o primeiro passo seguindo Jesus, como todos já ouviram, já viram essa passagem. Por um momento ele conseguiu, através da sua fé momentânea, mas bastou um sopro de vento, um pensamento de dúvida e um momento de distração e insegurança para que ele afundasse. Ele afundou não porque perdeu a fé em Jesus, mas porque permitiu que a dúvida entrasse no seu coração naquele segundo ou naquele momento de indecisão. E muitas vezes a gente comete esse grande erro, né? Eu tenho fé, mas basta que aconteça qualquer coisa que me distraia, que essa fé ela morre. É uma fé morta. O medo o invadiu como uma onda fria e o corpo obedeceu ao que a mente acreditava, dizendo: eu não posso. Interessante essa passagem. É uma prova de que Jesus tinha razão quando ele se referia aos apóstolos nesse sentido. Porque, como eu sempre tenho dito, Jesus foi de uma sabedoria, como um espírito da envergadura dele, o governador do planeta Terra, e ele não se serviu de nada que tivesse o sentido de estar pronto. Jesus foi um grande modelador, um grande escultor, que veio exatamente nos mostrar a capacidade que nós temos de mudar, de nos transformar. Veja que os apóstolos não eram pessoas tão nobres, tão inteligentes. Alguns poucos era que conseguia ter um pouco de conhecimento, mas a maioria eram pescadores. Mas o que simbolicamente significa o pescador? O pescador é o único profissional que não tem nada. Ele só tem um barco. Quando ele bota o barco no mar para pescar, ele não sabe se vai encontrar o peixe ou não. Mas mesmo assim ele volta muitas vezes com o barco vazio e retorna ao mar numa atitude e num comportamento de fé e de paciência. Isso tudo vem trazer como símbolo essa realidade. Porque o agricultor ele tem a terra para plantar, o profissional tem o material para trabalhar, o pescador praticamente não tem. E veja como eles eram embrutecidos no sentido da evolução. Mas Jesus tinha uma coisa muito interessante no sentido da fé, é que ele convivia e não se envolvia. É interessante isso, você conviver com uma pessoa e não se envolver com as coisas da pessoa. Porque a gente muitas vezes quer comandar a vida do outro, né? Isso dá muito nas relações familiares, né? Os pais querem comandar a vida dos filhos, o esposo quer comandar todo o comportamento e o movimento da esposa e vice-versa. Tudo isso compromete muito o processo da individualidade, do crescimento pessoal. Veja que o mais inteligente do grupo foi o que mais o atingiu como um traidor, que foi Judas. Judas era um intelectual, segundo diz, tinha um certo conhecimento. E usou desse conhecimento para fazer o que ele fez. Veja como o conhecimento, muitas vezes, pode ser uma coisa muito difícil de ser conduzida em termos de comportamento. E ele, consequentemente, nos mostra como é importante toda essa realidade. Então, nós temos sempre que ter cuidado quando a gente se refere a essa fé, como eu disse, que tanto falamos, mas que pouco entendemos e até mesmo praticamos. Com relação à fé, é importante distinguir imprudência
e dúvida paralisante. Porque muitas vezes você se torna uma pessoa duvidosa, porque é natural a dúvida naquilo que a gente pratica, nem sempre temos a certeza plena daquilo que realizamos, e aí vem a imprudência, a falta de segurança daquilo que você faz. Veja que é tudo que eu estou dizendo aqui é o contexto da fé, porque as pessoas pensam que a fé é uma crença. Eu tenho fé e pronto. Não. A fé ela precisa de uma série de requisitos e ingredientes para que ela tenha plena sustentação na vida daquele que dela utiliza. A prudência é uma virtude divina, movida por sabedoria. É o olhar atento que nos protege do erro. Tudo isso a gente poderia chamar de fé, mas veja que ele faz toda essa observação. Então, dizendo, a imprudência é uma virtude que nos tem obrigado, ou nos obriga a sermos atentos para evitarmos, consequentemente, o erro. Você já sentiu no silêncio do seu coração um vazio que persiste mesmo quando tudo à sua volta anuncia abundância? Abundância? Parece que tudo na nossa frente nos compraz, parece que tudo está à nossa disposição, mas a gente fica sempre com o pé atrás. Esses sinais, eles são naturais na vida de todos nós. É o que eles chamam de prudência. Esse vazio, segundo ele, revela que algo está em jogo, mesmo sabendo da presença de Deus em você, existe dentro de nós uma voz que fala daquilo que podemos ou não. Acredite sempre nessa voz interior, que é tão importante, que muitas vezes nós chamamos de intuição, outros vão mais além, falam em premonição. Mas o que ele diz aqui é que tudo isso é levado dentro do cabo da prudência. E a gente tem que ser muito prudente para não incorrer nos erros e ouvir sempre essa voz interior. Nós temos uma falação mental constante. Pode observar. Você está a todo instante conversando com você. E essas conversas muitas vezes não são tão agradáveis. Não é verdade? A culpa, a incerteza, a dúvida nos faz essa conversa ficar algumas vezes bem difícil de ser mantida. Mas ele diz que é importante você ouvir, não brigar com os seus sentimentos. Uma vez feito, está feito. Por isso que a gente sempre tem dito aqui nas palestras, a grande mensagem de Chico através de Emmanuel, quando ele diz, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. A vida vai ser sempre isso. Por quê? Porque o livre-arbítrio, ele nos possibilita isso. A gente vem de uma cultura, como eu disse, de um Deus que penaliza, um Deus que castiga, um Deus que cobra, que pune. Esse papel de Deus não existe. Deus é amor, amor não julga. O amor é pleno. A gente julga aquilo que a gente faz dentro da gente. Por isso que ele colocou as suas leis na nossa consciência. Se ele está em mim, é em mim que reside tudo que faz parte dele. Dentre essas coisas, as suas leis. Tanto a lei moral, como a lei natural. A gente tem que estar sempre em dia com a lei. Porque quando você comete um erro, não é preciso que alguém diga, você sabe que cometeu. A não ser que você seja uma pessoa destituída de senso de conhecimento ou de equilíbrio. Consequentemente, existem casos e casos. E esse vazio revela que algo está em jogo, mesmo sabendo da presença de Deus em você. E que existe dentro de nós uma voz que fala daquilo que podemos ou não. Reconhecer nossas sombras é um ato de coragem, pois nelas estão as nossas crenças limitantes. É interessante essa palavra também, que se fala tanto, que é a palavra crença. Crença não é simplesmente acreditar, por acreditar. Porque nós temos no nosso inconsciente
áreas delimitadas, que nelas vão ser depositadas as nossas informações, dentre elas os nossos sentimentos. Quando a gente guarda esses conhecimentos e eles perpetuam dentro de nós, são transformados em crenças. E essas crenças, tanto elas podem ser de libertação, como podem ser de aprisionamento, como ele chama aqui, as crenças limitantes. São aquelas vozes que nos dizem assim: você não pode, não dá para você, você não vai, você não deve ir. E, consequentemente, ela impõe a nós uma condição que muitas vezes não é verdadeira. E a gente dá crédito porque a gente acredita nessas vozes, nesses fatos que existem dentro do nosso inconsciente. A verdadeira fé não espera, a verdadeira fé edifica. A fé é uma força criadora, é um elixir eterno que dá força e ação ao impulso do pensamento. Isso é interessante, né? Veja que ele aqui diz que a fé é uma força criadora. A principal condição do crescimento humano é de criar. Nós somos co-criadores. Por isso que Jesus disse certa vez aos apóstolos que nem meu pai, se referindo a Deus, parou de trabalhar. Então, a aposentadoria, isso é coisa humana. Espiritual, não. O espírito, ele não se aposenta. Ele não para sequer de trabalhar. Aí as pessoas dizem assim: sim, mas se ele morreu, foi uma pessoa boa, ele vai para o céu, para o paraíso. Eu não queria ir para um lugar desse. Porque eu ir para um lugar para não fazer nada, tendo tudo pronto, seria uma coisa assim muito chata, muito monótona, né? O espírito, ele vai continuar uma história que não parou. Eu sempre tenho dito, a morte não tem um ponto final, a morte tem uma vírgula. A vida continua. E, consequentemente, essa força criadora vai permanecer no seu inconsciente, estando aqui ou em qualquer lugar, que vai dar a ele todos os impulsos necessários para o seu crescimento interior. Tudo que você vê fora vai sempre depender daquilo que você carrega dentro de você. Isso é o que alimenta a fé. A fé, ela não vem de fora para dentro, a fé é de dentro para fora. Não adianta uma pessoa dizer que você tem fé se você não sentir essa fé. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro poder da fé, não vendo que ela é uma força, como nós dissemos, criadora. Fé genuína não é esperança, e sim uma convicção inabalável. Veja que aqui ele também faz essa observação. Então não é só ter esperança e associá-la a um sentimento de fé. É preciso que você tenha uma convicção, e essa convicção tem que ser inabalável, não pode ter dúvida, e vocês viram na passagem do apóstolo Pedro, quando seguia Jesus, por um instante de descuido, de imprudência, ele não conseguiu permanecer sobre as águas. Isso também é um importante indicativo para que a gente possa entender. Fé é saber que mesmo sem ver resultado, a vitória já foi conseguida no invisível da alma. Eu acho isso fantástico. São essas pessoas que persistem sempre. Eu sempre tenho dito que a nossa vida é como um trabalho num laboratório. Você entra no laboratório, você tem todo o material que você vai utilizar para fazer a devida experiência. Aqueles componentes vão se misturar para formar tudo aquilo que você deseja, mas nada lhe dá a certeza que você vai obter o resultado esperado. Então ele passa muitas vezes um dia, 2 ali dentro daquele laboratório e no final a experiência não é bem sucedida. Aí eu pergunto, ele vai abandonar o laboratório, vai quebrar as vidrarias, jogar fora os componentes? Não. Ele arruma tudo, deixa tudo pronto para no dia seguinte tentar de novo aquela experiência. E a gente tem como exemplo Thomas Edison. 990 vezes ele tentou conseguir o resultado na experiência da lâmpada. Aí perguntaram certa vez a ele: você errou 999 vezes para acertar? Ele disse: eu não errei, eu tentei. Então a vida é isso. A gente não pode muitas vezes entregar tudo ao erro, a tentativa. A tentativa dá sempre a gente 2 possibilidades.
sim ou não. Então, uma vez feita a experiência, a gente vai corrigir, ou tentar corrigir o que a gente não conseguiu através do que fez. Isso aí não deixa também de ser um atributo da fé. Porque a pessoa que não tem fé, ela simplesmente abandona tudo e vai procurar outra coisa ou vai embora. E tem uma coisa aqui que a gente também precisa ver, que é a fé religiosa. E ele diz aqui, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Então é uma fé totalmente restrita àquela condição, aquilo que você aprendeu, aquilo que lhe foi ensinado, e está tudo ligado ao que eles chamam de dogma particular, porque cada igreja tem, ou cada centro, ou cada instituição religiosa, ela tem seus dogmas, tem os seus rituais e os seus preceitos de fé. Mas ele diz aqui, fé não é uma crença, não é acreditar por acreditar. A fé precisa de tudo isso que nós comentamos, dinâmica, trabalho, resistência, busca, resiliência, né? Todas as religiões têm seus artigos de fé. Ou seja, a descrição do que os seguidores devem ou não acreditar. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Porque é outra coisa interessante. A fé cega. Ela não tem nenhum predicado, ela não tem nenhuma importância. Porque ela não pode jamais se consolidar no sentido da fé. Porque fé é confiança. A palavra fé vem do latim fides, significa fidelidade. Para que haja fidelidade, é preciso que haja convivência. Então eu tenho fé em Deus, porque eu tenho confiança em Deus pela minha convivência que eu tenho com Ele. Como é minha convivência com Deus? É quando eu introjecto dentro de mim os meus pensamentos e busco através dele tudo aquilo que faz parte do seu desejo, da sua vontade como Criador e eu na condição de criatura. Há uma simbiose, uma sintonia. Quando a gente está agindo de forma perfeita, a gente está em sintonia com Deus. Quando a gente entra nos momentos de erro, de conflito, de dificuldade, a gente de alguma forma se afasta de Deus. É como eu disse, é se aproximar e se afastar da lei. Quando a gente se afasta da lei, a gente passa a ser um fora da lei. E, consequentemente, virão as devidas consequências. Sobre esse aspecto, como ele disse, a fé pode ser raciocinada ou uma fé cega. Então, a gente leva em consideração sempre a fé raciocinada. E a gente vai ver que foi uma grande afirmativa que Allan Kardec trouxe quando ele disse que fé raciocinada é aquela que encara a razão em qualquer época da vida ou da humanidade. Encara a razão. Para ter fé tem que ter conteúdo de conhecimento e de convencimento. Você tem fé em mim, mas você vai dizer que sim ou não. Você só vai dizer que tem fé em mim se você tiver uma convivência, ou tiver alguma coisa que você possa entender do que eu sou, do que eu faço, do que eu tenho. A gente sabe que quando a gente muitas vezes coloca a fé não raciocinada diante de um fato, a gente muitas vezes se decepciona. Eu acreditava tanto em fulano, eu tinha tanta fé nele, mas ele não cumpriu com aquilo que se determinou e, consequentemente, vem as decepções naturais das relações. Fé cega não examina nada, aceita tudo, se chocando com as evidências e a razão, que foi o que nós dissemos. Fé cega leva sempre ao fanatismo. A gente conhece muita gente que são fanáticas no sentido da fé. Acham sempre que aquilo que elas professam, aquela religião que muitas vezes ele ou ela defende, é a única certa, porque Jesus disse uma coisa que pouca gente entendeu, que foi depois corroborado pela doutrina espírita, quando ele diz: fora da caridade não há salvação, dito por Allan Kardec naquela época da codificação. Fora da caridade, não é fora da religião, ou dessa ou daquela religião, é fora da caridade. Caridade a gente sabe que é a expressão máxima do amor ao próximo, porque a caridade não é dar e receber apenas.
A caridade é compartilhar. É eu sentir em mim aquilo que eu vejo o outro sentir. É quando a gente muitas vezes se envolve de uma maneira mais intensa e responsável diante do próximo. Não é só estender a mão. Muitas vezes isso é mais um assistencialismo. Como eu sempre tenho dito, nós fazemos aqui entrega de cestas básicas, mas nós não praticamos a caridade. Praticamos assistencialismo, porque nós damos o que nós recebemos. São os doadores que nos fornecem os alimentos para a gente passar para aqueles que vêm receber. Agora, se eu faço alguma coisa por alguém e não divulgo, não cobro, e tenho plena convicção de que fiz plenamente por amor, isso sim, isso é caridade. Fé verdadeira, como eu disse, e disse o nosso querido Allan Kardec, é aquela que encara a razão em qualquer época da humanidade. A fé, mãe da esperança e, como nós dissemos, da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A inércia. Existe uma coisa muito comum que chamamos de inércia espiritual. Ele acha que frequentando uma instituição, uma casa espírita, uma igreja, um templo, só pelo fato dele ir e vir, ele está em dia com a fé. E, consequentemente, aquilo que ele muitas vezes imagina não é verdade. Então, a fé, ela tem que ser proveitosa, ativa. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atento para que essas virtudes sempre consigam se desenvolver. Veja o que a gente comentou lá no início com relação ao Sermão da Montanha, quando ele falava daquelas virtudes, a humildade, né? O sentimento de caridade, a doação. Fé é um sentimento que nasce com o homem sobre seu destino e o seu futuro. É a consciência das imensas faculdades e possibilidades que o homem possui. Com certeza, todos nós sabemos que nós construímos dentro de nós, como eu disse, um arquivo de memória. Memória essa que será sempre para nós o nosso material de trabalho. Consequentemente, muitas vezes as pessoas nos perguntam, olha, morreu um parente, e eu queria saber onde é que esse parente está, se ele foi para o céu, se ele foi para o inferno, se ele está no paraíso. E a gente sempre tem como resposta dizendo que a pessoa está onde cabe a sua consciência. Esse mundo que vivemos, ele é um mundo dimensionado. Então, a consciência, ela se estabelece em cada dimensão que está em ordem ou em sintonia com o pensamento daquele que ali se encontra. Se você for uma pessoa de bons pensamentos, consequentemente você vai se estabelecer numa dimensão onde você irá desfrutar e até permutar esses bons pensamentos. Por isso que a gente no Espiritismo fala do umbral. O umbral não é o inferno, como muitos pensam. O umbral, o próprio nome está dizendo, o umbral é passagem. Então, muitas vezes o espírito ele precisa fazer uma corrigenda do que ele fez na sua experiência transata e ele passa por um spa. E ali ele vai fazer uma varredura, observar onde houver os seus erros, os seus conflitos, suas dificuldades, não como sentimento de culpa, mas uma proposta para uma futura reparação. Porque eu só posso reparar aquilo que eu tenho consciência do que fiz. Eu não posso estar voltando para o passado sem trazer dele aquilo que foi uma verdade ou uma realidade que eu vivi. Então, o ontem vai trazer para o hoje tudo que ele foi, tudo que foi feito.
E a gente vive muito se reportando ao passado. O passado fala muito mais na nossa vida do que o presente. Veja que todas as vezes que a gente começa a pensar, a gente se reporta ou se dirige ao passado. E aqui ele fala da fé divina e a fé humana. A fé pode ser humana se o homem aplicar suas faculdades na realização de coisas materiais, como dissemos, ou pode ser divina, quando ele, pensando em seu futuro, usar suas faculdades para o seu aperfeiçoamento espiritual. Então você pode transitar por esses dois caminhos. Claro que cada um tem a sua devida importância. Não é porque eu sou um espírito que eu não devo me preocupar com a minha vida material. Estou no mundo onde a materialidade fala mais alto. Esse mundo é um mundo onde há a predominância da matéria. Aqui a gente tem que ter tudo isso que a gente tem, o poder, a posse. Agora é preciso a gente saber como lidar com isso. Será que eu estou sendo uma pessoa proativa? Será que o bem que eu tenho, esse bem serve a mim e serve àqueles que precisam? Consequentemente, isso é muito importante ser frisado. Se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, mas que não passa do desenvolvimento das faculdades humanas naturais. E ele aqui conclui dizendo: não existem milagres. Veja que ele aqui fala exatamente isso, né? O que a gente precisa fazer é trabalhar a nossa individualidade, os nossos pensamentos, construir aquilo que com certeza será a obra que irá se edificar dentro de nós. Nós somos portadores de uma história, como também disse, e essa história é que vai ser aquilo que vai nos dar o sentido de continuidade de vida. O objetivo do Espiritismo não é apenas nos mostrar o mundo espiritual, mas nos preparar para uma vida que continua aonde estivermos, exatamente o que nós comentamos. A vida não é uma coxa de retalhos, é formada por um tecido cujos fios estão todos entrelaçados. Estamos todos ligados um ao outro, com certeza. E aqui ele conclui dizendo: não existe céu, não existe inferno. Isso é só uma questão de consciência. Quando eu estou feliz e de bem com a vida, eu estou me sentindo no céu. Quando eu não estou, ao contrário, eu estou em conflitos, muitas vezes com sentimentos menos nobres, eu me sinto no inferno. Então, tudo que nós somos está na nossa consciência, na nossa capacidade de agir e de pensar. Porque mais do que um ser encarnado, nós somos um espírito que mergulha na carne para viver uma experiência transitória. E quando a gente fala em fé, a gente não podia esquecer de um grande homem que viveu na Itália antiga, que foi Giovanni di Pietro Bernardone, que é o nosso querido Francisco de Assis. E todos nós sabemos da história dele. Ele era uma pessoa que tinha uma vida fácil, uma vida de boemia, filho único de um grande comerciante, e ele não levava a vida tão a sério. E quando, certa vez, ele convocado para participar de uma guerra, ele, ao término da guerra, vendo tudo aquilo que aconteceu, mortes, coisas tristes, ele vinha caminhando por uma estrada e encontrou uma igreja em ruínas. E ele adentrou naquelas ruínas e lá ele conseguiu ver uma imagem, a presença de Jesus. E Jesus incorpora-se e diz: Francisco, constrói a minha igreja. E ele entendeu que seria a condição, como ele assim pensou, de construir uma igreja, edificar um prédio. E ele tem um desequilíbrio muito grande, um conflito muito grande com o pai, que ele começa tirando mercadoria para vender, para angariar dinheiro para construir essa igreja. E é quando Jesus, pela primeira vez, tem
pela segunda vez, se encontra com ele e diz: Francisco, não era essa igreja que eu queria que você construísse. A igreja que eu quero que você construa é dentro de você. Porque o próprio Jesus já havia dito: meu reino é obra divina no coração dos homens. Eu vim trabalhar pessoas, não foi movimentos. Jesus não tinha religião, Jesus não participava de nenhum movimento religioso, nem igreja nenhuma. Para se ter uma ideia, Jesus pregava mais na casa de Pedro, um pescador, e nas escadarias do templo, quando muitas vezes era possível. Mas Jesus era um andarilho, Jesus andava encontrando pessoas, e ali ele ajudava um ao outro, mas sobretudo levando os seus ensinamentos. Porque Jesus ele teve 3 coisas que foram bem destacadas: os milagres, as predições e seus ensinos morais. Esqueçam os milagres, esqueçam as predições, porque ele não gostava disso, mas o que ele levou em consideração foram os seus ensinos morais, porque ele muitas vezes chegou a dizer: eu sou o mestre, eu estou aqui para ensinar a vocês o que vocês não aprenderam, mas que precisam aprender, porque eu já passei por isso e conheço tudo isso. Porque todo mestre um dia foi aluno. Se o espírito ele evolui, Jesus também está no contexto da evolução. E ele sabia das dificuldades nossas. E, consequentemente, ele, ao encontrar Francisco de Assis, ele queria que Francisco se transformasse interiormente. Ele sabia que era aquele momento que Francisco precisava. E ele constrói uma missão. E ele ali naquela missão, ele começa a trabalhar, convida outros, formando os irmãos franciscanos, né? E certa vez ele procura a sua ex-noiva, Clara de Assis, que renunciou à condição de noiva dele para ser uma irmã de caridade e trabalhar ao lado dele. E ele vai certa vez à procura dela e diz que a missão está tendo dificuldade porque os confrades não querem trabalhar. E ficava tudo a cargo dele. E ela olha para ele e diz: mas Francisco, como você é injusto. A missão é sua. É você que tem que assumir. Olha que coisa interessante. A gente muitas vezes promove um evento, forma alguma coisa, né, e acha que todo mundo tem. Mas nem sempre acontece isso. Nem todos se comprometem como deveriam se comprometer. Então a missão era dele. E ali ele toma como uma advertência, é quando ele faz, segundo diz, aquela grande oração, quando ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, fazei de mim, né? Onde houver ódio, que eu levo o amor, eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé, essa fé que a gente aqui tanto comentou. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. E onde houver treva, que eu leve a luz. E ele finaliza dizendo: ó mestre, fazei. É exatamente o que ele conclui com toda aquela ideia. Fazer de que eu procure mais consolar que ser consolado. Esse é o sentido da fé. Consolar que ser consolado. E aí, dizem, segundo as narrativas, que certa vez ele caminhava por uma estrada e ele pisou num espinho e ele disse: me perdoa, espinho, tu só me furaste porque eu pisei em ti. Interessante isso, né? E, consequentemente, tem muitas histórias de Francisco, mas a mais interessante é que ele, na sua missão, era ele mais 2 frades, e todos os dias um deles tinha que descer do lugar onde eles estavam para abrir o portão da missão, para que os pobres entrassem, para fazer curativos, comidas. Eles faziam toda essa obra de assistência àqueles pobres. E ele queria, todas as noites ele pedia que Jesus aparecesse. Ele nunca mais tinha tido nenhum contato com Jesus e pedia: mestre, eu queria tanto, já estou já com uma idade bastante avançada e queria lhe ver. E numa daquelas manhãs, sem que ele esperasse, ao acordar, Jesus estava sentado no leito, ao lado da sua cama. E ele ficou muito feliz. Disse: mestre, você veio e ficou aquele... Mas o sino tocou, era o dia que ele tinha que abrir o portão. E ele ficou na dúvida, ou ele abria o portão ou ficava com Jesus. Mas ele tomou, vendo tudo aquilo que ele viu e ouviu de Clara de Assis, levando em consideração a sua responsabilidade, ele foi
com muita tristeza, abriu o portão e deixou Jesus no quarto. E ele passou o dia todo triste, atendendo a todos, mas quando ele voltou, Jesus estava. E ele, com muita alegria, disse: mas mestre, você ficou? Jesus disse: porque você foi, porque senão quem teria ido era eu. Então essas passagens de Francisco de Assis assim são muito ricas, e ele consequentemente é um símbolo de tudo isso que a gente está aqui vendo em termos de fé. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, ele pergunta a Allan Kardec: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que acontecerão a ele durante a vida? Olha que pergunta interessante. Se ele tem consciência, né? Aí ele diz aqui: é o próprio espírito que escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar. E é nisso que consiste o livre-arbítrio. Então veja que muitas das nossas provas, como eu também disse lá no começo, são escolhas nossas. Então nunca reclame daquilo que você está vivendo, nem por aquilo que você está passando, porque, como ele disse aqui, muitas dessas coisas são escolhas nossas. Muitos desses fatos são escolhas nossas. Na pergunta 258 seguinte, a letra B, ele diz: então não é Deus que impõe ao espírito como castigo os sofrimentos que terá que passar na terra? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Quando Ele dá ao espírito a liberdade da escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade pelos atos e pelas consequências. Então, Deus não interfere em nada disso. Por quê? Porque Ele nos dá essa condição que é de fazermos as nossas devidas escolhas. E para finalizar, a gente vai aqui ver uma mensagem de Emmanuel, lá em 1943, ele diz assim: a estrada é longa e a tempestade muitas vezes provoca ameaças e sofrimentos, mas o sinal do Senhor ainda é o Calvário. Não haverá aurora sem noite, ressurreição sem morte dolorosa, sementes mortas, árvores vivas. Sem luta ninguém cresce, sem desafios não há vitória. A vida na Terra é um curso de resistência espiritual. Não nascemos para sofrer e muito menos para perder. A semente, para germinar, luta enfrentando a escuridão da terra, sendo enterrada viva, resiste ao calor do sol, à chuva e à tempestade. Enfim, tudo lhe parece hostil, mas ela tem seu papel a cumprir. E ele finaliza dizendo: por termos sido criados simples e ignorantes, somos como sementes plantadas no solo da vida. Como seres possuímos a genética de Deus. Se o grão de trigo não morrer, ele não vira o pão que alimenta. Tudo isso está dentro desse contexto que a gente aqui abordou sobre a fé. Então, que todos nós tenhamos muita fé, e que essa fé seja, como disse Allan Kardec, seja raciocinada e encarando a razão frente a frente em qualquer época da nossa humanidade. Muita paz para todos.